reino de Deus, ele está dentro de cada um. Mas o homem insiste a estar fora desse reino. A humanidade insiste a estar longe do reino de Deus. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade do ser humano, o amor de muitos iria enfriar. Mas o próprio Jesus, ele veio ensinando os seus discípulos o caminho, a maneira certa, correta, que o homem poderia alcançar a sua libertação, o seu perdão e a sua misericórdia. Foi quando ele usou o profeta João nas cartas 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O próprio Jesus, ele relatou essa mensagem, e ninguém iria a ele, ao Pai, se não fosse por ele. Você que é religioso e profeta uma fé inútil em uma estátua, a um Deus de pau, de madeira, a um Exu, a um caboclo, um orixá, saiba que para você chegar a Jesus, a Deus, você vai ter que passar por Jesus. Então, não condenando a sua religião, mas o próprio Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai a não ser por ele. Nós sabemos também que a Bíblia Sagrada fala a respeito de uma oportunidade que ele deu a um homem chamado Zaqueu. E esta oportunidade, a Bíblia fala que era um homem publicano, era um homem cobrador de impostos, que estava ali, mas ele teve o privilégio de estar diante de Jesus, ali na cidade de Jericó. O homem outrora estava na condição deplorável de dívida e de roubo, vivia uma vida realmente defasada com a humanidade naquela época. Não pagava, cobrava impostos e não tinha realmente dignidade para alcançar a sua salvação. Mas quando ele viu a multidão ali naquela cidade de Jericó, ele percebeu algo especial para a vida dele. E o próprio Jesus, passando ali naquele caminho, na cidade de Jericó, com a multidão, ele teve que subir na figueira, porque a Bíblia fala também que ele era de pequena estatura, e ao qual a Bíblia não relata que seja grande, pequeno, médio, mas fala que era de pequena estatura, e ele tinha que subir no pé da figueira para ver Jesus. E quando ele estava no pé da figueira, aí houve um encontro. Jesus disse para ele: Zaqueu, desce daí depressa, e hoje eu vou estar contigo na tua casa. E foi o que aconteceu, amado. Jesus, estando ali com aquele homem, ali na casa de Zaqueu, realmente foi um privilégio para aquele homem. E estando ali, Zaqueu disse que iria pagar as suas dívidas. Se algo ele defraudou, ele ia pagar quadruplamente. E Jesus disse: certamente houve salvação nesta casa, porque também é filho de Abraão. Porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Outrora, Jesus também, a Bíblia relata sobre uma mulher que foi pego em pleno adultério. E na lei de Moisés, ela tinha que ser morta, apedrejada. Mas o qual os escribas e fariseus, chamando a atenção daquela mulher, levou aquela mulher até Jesus para condená-la, para julgá-la, para destruí-la. Mas chegando diante daquela multidão, Jesus, olhando para aquela mulher e para aquele povo, disse: quem daí não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém, do pequeno ao grande, do rico ao pobre,
soltaram aquela pedra, e aí ficou somente Jesus e aquela mulher naquele lugar, e ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? E ela falou para Jesus: foram todos embora, Senhor. E ele disse para aquela mulher: nem eu te acusarei, vais e não peques mais. Olha aí, amado. Outrora Jesus também, quando desceu daquela cidade chamada Gadareno de Gadá, ali no barco, naquela província, encontrou com um homem gadareno, possesso do espírito imundo. E aí, quando chegou para aquele homem estava também numa situação deplorável. O homem estava possesso de legião maligna. E chegando diante daquele homem, o demônio, a entidade maligna, que estava atormentando aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem era amarrado por milhões, e ele vivia pelos sepulcros, atacando o povo, e nem grilhões, e nem cadeias podiam realmente prendê-lo, aquele homem. Mas quando aquele homem chegou, através da sua fé, cheio de demônio, e disse: que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo, conjura-me que me mande para aquela manada de porcos que ia passando. E prontamente Jesus mandou aquele demônio para a manada de porcos, e aquele homem foi liberto. E outrora aquele homem, quando foi liberto, queria seguir Jesus, mas Jesus disse para ele: vai e conta o feito e a misericórdia que foi para contigo aos teus familiares. E aquele homem daí por diante virou um missionário. Meus prezados irmãos, meus prezados ouvintes da palavra de Deus, nesta tarde não é diferente o que Deus quer fazer na tua vida. O teu pecado, seja qual for ele, o mais vil pecador, se você é um homem que rouba, se você é um homem que adultera, se você é uma mulher que vive imoral, se você está no vício da cachaça, da maconha, da cocaína, se você é um mentiroso, é um cachaceiro, Jesus, ele te espera. Jesus ainda não te condena, mas ele disse para Zaqueu: agora sei que tu és filho de Abraão, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O profeta Isaías, nas cartas 55:6, ele também deixa o seu recado: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas e se volte para o seu Deus, que ele é compassível de perdoar os vossos pecados. Para alcançar o céu, para alcançar a Deus, para alcançar a misericórdia do Pai, o homem vai ter que se arrepender e confessar os seus pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também que por um homem entrou o pecado, e foi ali no jardim do Éden, ao qual o homem comia do fruto que queria. O homem andava com Deus, o homem falava com Deus, ali no jardim do Éden, ao qual Deus criou o homem do pó e colocou eles dois ali naquele jardim. Mas uma serpente usada pelo diabo veio e enganou a Eva. E prontamente enganou a Eva, e Eva também enganou ao seu companheiro. E aí entrou o pecado, e hoje nós estamos com essa maldição em nossas entranhas. E aí se revelou o Filho de Deus, em uma cruz, enviada pelo seu Filho, enviada pelo seu Pai Celestial, ao qual enviou o seu Filho unigênito, para poder, com amor longânimo, com amor verdadeiro, com amor realmente que não se compara com o amor deste mundo, por todos nós, ele morreu em uma cruz. E o profeta João, nas cartas 3 e 16, diz: porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que teve de enviar o seu Filho unigênito para todos aqueles que creem, não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Olha aí, essa vida eterna, ela é um privilégio, ela é realmente um presente que Deus deu para a humanidade. A vida eterna, ela é só conquistada aqui com vida, A vida eterna não é conquistada depois da morte, não. Porque depois da morte,
segue-se ao juízo final. Lá em Hebreus 9:27 diz que ao homem é ordenado a morrer uma só vez, e depois seguir ao grande juízo final, onde todos irão ao prestar contas. Toda palavra ociosa que o homem aqui proferira, com ela mesmo você vai ser julgado, uns para a condenação e outros para a salvação. Há um prestar contas para todos, porque todos é pecador, é um ser caído e necessita de arrependimento. Mas o profeta João Batista, quando estava pregoando o Evangelho e preparando o caminho para Jesus, ele dizia: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Olha aí, amado, que nós temos realmente condição e o privilégio de ser salvo. É chegado o reino do céu, é chegado o reino de Deus para nós. E se é chegado o reino dos céus para nós, Deus prometeu. Lá nas cartas 14 de João diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim e também crede no meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou para o Pai e vou preparar lugar. E quando eu for para o Pai e preparar este lugar, voltarei para onde quer que estejais, vós estejais também. Ele foi preparar lugar. E ele não veio distinguindo cor e raça de ninguém. O pobre, o mendigo, o feiticeiro, o macumbeiro, o idólatra, o religioso. Todos têm a condição de ser salvos. Jesus ama a todos. Ele disse lá em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós, que achais cansado e oprimido e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ali nas cartas realmente romanas, que diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Precisamos se arrepender. Precisamos perceber que somos um ser caído, pecador, e necessitamos de arrependimentos para nós estar na condição de ser salvo. A palavra de Deus diz: se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de uma condenação visível e real. Existe condenação para aqueles que morrem no pecado. E existe salvação para aqueles que confessam seus pecados. A Bíblia diz: aqueles que confessam as suas transgressões e deixam, alcançará misericórdia. Mas aqueles que encobrem, não prosperará. Não há salvação. Para aqueles que morrem no pecado e descer a sepultura, vai ser lamentável. Vai ser lamentável, porque o inferno não é brincadeira. O inferno é fogo e consome o corpo eternamente. E a pessoa, amado, você leva uma queimadura, você quer logo ir para a restauração, colocar um remédio. E a pessoa, você queimado eternamente, não tem volta. A Bíblia diz que morreu, realmente ali vai descer a sepultura para ser julgado. Uns para a condenação e outros para a salvação. Então o profeta Isaías, nas cartas 59, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa te ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação de Deus e nós e a vós. O que separa o homem de Deus é o pecado. O que separa o homem de Deus é você viver uma vida de desobediência, de pornografia, uma vida absoluta, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que agrada ao mundo e ao Deus deste mundo, que é Satanás. Então, o mundo já está na mão do maligno. E se você faz parte do maligno, do pecado, você está alimentando ele. E veio para matar, para roubar e para destruir. Então, ali naquele jardim
O homem falava com Deus, o homem comia do fruto que queria, mas existia um fruto que ele não podia comer, né? Deus disse, de todo fruto comereis, mas há um fruto que você não pode tocar. E o homem desobedeceu. Então nós estamos nessa condição de Adão e Eva. Precisamos de arrependimento, de renúncia, renunciar ao pecado. Porque quando o homem nasce, ele já nasce na prática do pecado. Já nasce com a maldição do pecado. E o pecado é uma doença maléfica. É uma doença pior do que o câncer. Pior do que o cupim. O cupim vai comendo por pouco. E o pecado é aquele que leva para a morte eterna, se o homem não se arrepender. É uma doença pior do que uma doença maléfica. Uma doença é o pecado. E nós precisamos se curar. Como é que nós se curamos do pecado? É obedecendo a Deus, se confessando os nossos pecados. Aí nós vamos ter a cura do pecado. Outrora o pecado vai te consumir, vai te levar para o fundo do poço, para o fogo eterno. Mas aproveite a oportunidade hoje, né? E Jesus está dando essa oportunidade. Não estou aqui pregoando mais uma religião, mais um dogma, mais um preceito de homens, mas eu estou levando para você a palavra de Deus. Como diz lá em Romanos 1:16. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo. Porque o qual é salvação e o poder de Deus para todos aqueles que creem. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé, o homem é impossível agradar a Deus. E nós devemos exercer a fé de maneira sábia, de maneira correta, que é na palavra de Deus, Mas os homens têm trocado a palavra de Deus, sabia? Nós vimos que os homens não têm dado crédito ao Evangelho de Cristo. Têm trocado o Evangelho. Hoje, muitos estão trocando a Bíblia por um livro de fantasias. Trocando a Bíblia por um livro de pornografia. Trocando a Bíblia por um livro de romance. É por isso que o povo está aí, lamentando a sua desilusão do mundo. Estão trocando a palavra de Deus por algo que não agrada a Deus. Mas a Bíblia, ela é o livro do livro, que pode tirar o homem do fundo do poço, que pode tirar o homem do pecado, que pode libertar o homem da macumba, que pode libertar o homem do vício, que pode libertar o homem do adultério, que liberta o homem da pornografia, que liberta o homem da mentira, que liberta o homem da fantasia desse mundo, da idolatria e das religiões. É a palavra de Deus, que pode fazer o homem de uma mulher só, uma mulher de um homem só, cidadão de bem, trabalhador, honesto. A Bíblia, ela ensina a você, se você realmente crê. Queria deixar uma mensagem muito importante hoje. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra de Deus diz, aqui no livro de João, no capítulo 12, em versos 45, que diz: e quem me vê, a mim, aquele que me enviou. Olha aí, nós vamos ler o 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê também aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo. E quem vem ao mundo, para por todo aquele que crê em mim, não permanece nas trevas. Olha aí.
O apóstolo João, ele foi feliz quando ele falou essas palavras, usado pelo Espírito Santo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha aí, amado. Aí você pode dizer, mas eu creio em Deus. Não é suficiente, viu? Crer em Deus até o diabo crê e estremece. Aí diz aqui, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim para julgar o mundo, mas eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha aí. Ele diz aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, mas vim salvar o mundo. Olha aí. Quantas pessoas não creem mais no Evangelho? Quantas pessoas estão na apostasia do mundo, vivendo a vida de religiões, de fábulas, de preceitos de homens, e não acredita mais na vinda de Jesus. Mas eu quero te dizer, amado, nesta tarde, que os sinais da vinda de Jesus é visível e real. E aqui no 49 diz, porque eu não tenho falado de mim, mas do Pai que me enviou. Ele me deu o mandamento sobre que hei de dizer, sobre que hei de falar. E sei que sou o mandamento, é a vida eterna. Portanto, o que falo do meu Pai que me enviou. Olha aí. O mandamento de Jesus é a vida eterna. O mandamento de Jesus não é aquele evangelho que estão pregoando aí, de dinheiro. E você tem que ficar rico, e você tem que ganhar um carro do ano, e você tem que ser realmente um homem que maltrata o próximo. Não é esse evangelho que nós estamos pregando aqui. O evangelho que Jesus mandou pregoar foi o evangelho de transformação. Foi o evangelho que muda o homem. Foi o evangelho que transforma o homem. Louvado seja Deus. E nesta tarde é uma oportunidade que nós estamos realmente tendo de ouvir essa mensagem. Para Jesus realmente nos dar aquilo que Ele tanto quer, que é salvar a nossa alma. Mais uma mensagem que eu quero deixar para todos aqui no livro de Apocalipse. E este livro, ele foi uma revelação do apóstolo João na ilha de Pátamos. E aqui, como nós temos visto, muito importante, que fala sobre a escatologia, sobre a palavra de Deus. Em Apocalipse 20 e 11 que diz: E vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja a presença fugia do céu e da terra, e não acharam lugar para ele. Olha aí. João, ele teve o privilégio, através de Jesus Cristo, ali na ilha de Pátamos, sobre a revelação do que iria acontecer nos últimos tempos. E ele viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, esse trono. A presença era tão grande que fugia dos olhos humanos, Mas podemos saber que muitos não acreditam mais nessa promessa. Os apostados da fé, os ateus, estão longe dessa promessa, porque não acreditam mais. Mas João viu um grande trono branco, e o que estava sentado nesse trono era Jesus de Nazaré,
Era Jesus que estava assentado. E a grandeza, a espessura tão grande, que o céu e a terra não davam lugar para ele. E ainda mais, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se um livro, e depois abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Olha aí. João viu o grande trono branco e o que estava sentado nesse trono. Quem é que você diz? Era Jesus de Nazaré. A grandura era tão grande que fugia do céu e da terra. Olha aí. Que Deus poderoso, que Deus magnífico, Criador do céu e da terra, o arquiteto do universo, que te fez, que me fez, que criou o ser humano do pó, da cinza, e deu condições ao ser humano ser salvo. João viu ele ali naquele trono branco, e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se um livro, e depois outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas naquele livro, que era a segunda morte. Olha aí, louvado seja Deus. Meus amados, os mortos estavam ali sendo julgados, os mortos estavam aí sendo julgados segundo as suas obras. E vai ser assim, amado. Todos aqueles que desceram a sepultura, sem se arrepender dos seus pecados, vão passar pelo julgamento. E todos aqueles que aceitaram Jesus também. Nenhum ser vivente vai passar batido. E nenhum ser vivente vai dizer que não foi avisado nesse dia. O grande tribunal é Cristo. E vai julgar ricos, pequenos e grandes. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que o Senhor é Deus. Ninguém aqui na terra tem esse poder de julgar, mas Ele vai julgar línguas e nações. A Bíblia diz que Ele vai separar os bodes das ovelhas, Ele vai separar as nações, Quem for ovelha vai estar à direita, e quem for bode vai estar à esquerda. Vai ser lamentável esse dia, vai ser lamentável. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno foram lançados no fogo eterno, louvado seja Deus. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Olha aí, nós devemos lutar para que nosso nome estejamos arrolados nesse livro. Há uma grande batalha de Satanás para tirar você deste livro. Ele luta 24 horas para levar a humanidade para o inferno. Mas é uma luta travada com Jesus, com o anjo que te protege, que leva a palavra para você, a semente das boas novas. Mas o próprio Satanás, 24 horas, ele luta para levar você para o inferno. Então, o apóstolo João disse aqui, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no fogo eterno. Olha aí. Fogo eterno, amado. Não é brincadeira não, viu? Para você que ainda está na religião,
Não sou contra ao teu credo religioso, mas Jesus condena religioso, né? Jesus não pregou religião para ninguém. Jesus não pregou dogmas para ninguém. Jesus não pregou um evangelho capitalista e um evangelho cultural. Jesus pregou o evangelho do arrependimento, de ser uma nova criatura. E o que é ser uma nova criatura? É o homem deixar o pecado, é o homem viver em novidade de vida. Olha aí, será que você está em novidade de vida? Qual é a sua novidade de vida? É estar cheirando maconha? É estar prostituindo com um e com o outro? É estar adorando uma estátua? É estar adorando um caboclo, um orixá? É estar no palavrão, na mentira, no ódio, na mágoa? Qual é a sua novidade de vida? Olha aí, as boas novas que eu quero passar para você hoje. Novidade de vida é ter Jesus, é ter seu nome no livro da vida. Mas qual é a tua novidade de vida? É estar em pornografia? É estar vendo filme de sexo? É estar na rede social se masturbando? Olha aí, será que você agrada a Deus, amado, praticando esses atos? Não sou contra, não vim aqui te julgar, sou um pecador como você, mas tem uma diferença em mim. Me arrependi, confessei meus pecados, e você tem que fazer isso também, senão você vai morrer e descer ao inferno. Não é eu que estou dizendo, mas é a palavra que nos garante isso. É a palavra, amado. Religião não salva. Ser católico, espírita, evangélico, isso não salva. Porque não tem aqui escrito que você ser evangélico, ser espírita, ser macumbeiro, ser católico, vai ser salvo. Não tem. Jesus estava pregoando o evangelho do arrependimento, da transformação, de ser uma nova criatura, da renúncia ao pecado. Olha aí. Não perdoado a religião. Jesus não era religioso. E agora eu vejo muito religioso. Enganado e sendo enganando a muitos. Louvado seja o nome santo de Jesus de Nazaré. Então, nesta tarde, uma palavra mais que profética, uma palavra escatológica. A vinda de Jesus se aproxima e nós temos que cuidar da nossa alma. Cuidar da nossa alma, porque depois da morte segue-se ao juízo final. Depois que descer a sepultura, não vai haver vela preta, vermelha, não vai haver purgatório, não vai haver missa de sétimo dia. Depois que você morrer no pecado, vai descer ao inferno, amado. Vai ser lamentável. O pecado te condena. Ela é uma maldição. Você vai ter que se arrepender, confessar os seus pecados a Deus. A Deus. Não é o Papa, o pastor, ao homem não. Porque só Ele é que tem poder de perdoar pecado. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a todos nesta tarde. E te dê condição de você ser salvo. Lute pela sua salvação. Porque a qualquer momento você não sabe se vai estar vivo. Você não sabe se vai estar vivo. A morte é traiçoeira. Ao findar o labor da tua vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro? Será, meu amigo, hoje tu tem uma escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã
vontade de Deus é te salvar, amado. A vontade de Deus é que você venha ser um religioso, não, viu? É que você venha ser um homem de Deus, obediente, cidadão de bem, homem de uma mulher só, mulher de um homem só, trabalhador, honesto, ajudador ao próximo. É isso que leva o homem ao céu. Religião não salva, né? Religião matou Jesus e os profetas. Religião, maçonaria, política, andam abraçados, maçonaria, olha aí, tudo isso está abraçado, política, dá uma bagunça. Saia desta maldição que está enganando muitas ovelhas, né? Que Deus possa abençoar nesta tarde. Amanhã pode ser tarde. Hoje Jesus te chama para ter um encontro com Ele verdadeiramente. Os dias estão vindouros